Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Inspirar com Amor. Eu sou a Rita Bonaparte, uma mulher sonhadora e apaixonada pela vida. Ao longo da minha jornada de transformação pessoal, descobri que o bem mais precioso são as pessoas, as suas histórias e experiências de vida. Cada um de nós tem dentro de si uma sabedoria interna única que precisa ser partilhada com o mundo. Até hoje, foram muitas as pessoas que fizeram a diferença na minha vida, tornando-se um verdadeiro exemplo e inspiração para mim, através do seu profundo conhecimento e da sua essência. A minha intenção em cada episódio é trazer-te os convidados que são uma referência e inspiração para mim, para que possas beber de toda a sua sabedoria e aplicar na tua vida alguns dos seus ensinamentos. Olha para as pessoas que te rodeiam e vê o melhor de cada uma delas e traz para ti. O meu objetivo é nutrir a tua alma, inspirando-te a seres a tua melhor versão. Estou aqui para te guiar na construção de uma vida com propósito e bem-estar. Em cada episódio, quero também inspirar-te através da imagem. Para isso, conto com o apoio da Mu Portugal para trazer roupas e acessórios que te vão inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Neste episódio de hoje vamos falar sobre espaço. Já sabes de que espaço é que estou a falar? Então, Mafalda, agora que já fizemos a nossa prática, vamos conversar aqui um bocadinho sobre tudo o que tivemos a fazer. Em primeiro lugar, queria-te pedir para falares um bocadinho como é que o yoga chega à tua vida, porque sempre que desde o primeiro momento que eu cheguei aqui para ter aulas contigo, eu senti que o yoga é o teu propósito de vida, que tu bebes yoga, não é? Que tu nos transmites esta essência, esta filosofia de vida. Como é que o yoga chega à tua vida? Como é que tu tornas isto a tua profissão? Mas chegou à minha vida não pela prática, que é às vezes a maior parte das vezes que chega a um professor, mas através de um artigo sobre a coluna. Na altura eu era aluna de Ciências do Desporto e na fase de especialização tinha que fazer um trabalho e encontrei um artigo que falava sobre os benefícios do yoga na coluna e eu achei aquilo tão interessante que eu disse, eu vou fazer doutoramento nesta área porque achava que era o mais completo em termos de corpo, mente e espírito, englobava o corpo numa totalidade. E como aluna de Ciências do Desporto, eu não era muito ligada à competição, mas gostava da prática, mas como um todo. E aí encontrei o yoga. A prática surge depois, por acaso. A minha mãe conheceu uma amiga argentina e eu acabei por começar a fazer prática de yoga com ela. Depois a vida dá assim uma ligeira volta, eu continuo a usar o yoga, mas muito em termos no final de ginásio, no relaxamento, e passado um tempo surge a oportunidade de o ir estudar. E depois começou a partir daí, enquadrei com as aulas de Educação Física e dando aulas de yoga e depois naturalmente foi aumentando
a prática de yoga, diminuindo a parte da educação física, e agora dedico-me unicamente à prática e ao estudo, não é? Porque inicialmente começamos muito na prática, é questão muito do físico, e para mim era muito importante, porque sendo aluna de Ciências do Desporto e tendo uma ligação ao desporto, eu era muito ligada ao corpo, à sensação do corpo. E há um momento que eu penso que acontecerá em todos os professores, que é, tu vais desligando do corpo, começas a entender que existe algo mais, não é? Algo mais. Sim. Que passa obviamente pelo corpo, mas tu começas a ter outra percepção, outra conexão, e o teu estudo também vai divergindo da questão física, da sensação física. O yoga é a ciência da alma? O yoga também pode ser a essência da alma, se nós virmos a essência da alma enquanto um caminho do nosso entendimento enquanto seres humanos, não é? Porque, se calhar, o nosso propósito de saber o que é que eu faço nesta vida é conectar-me com a minha alma e encontrar o meu propósito, ou uma tranquilidade na minha vida que me faz aceitar seja aquilo que eu tenha que fazer, sim, ou um entendimento sobre a minha vida, não é? Porque a transcendência é um pouco depois. Mas eu acho que tem que haver, acima de tudo, um entendimento da minha vida e de quem eu sou. Claro. Não é? O yoga, nas aulas de yoga nós praticamos flexibilidade, não é? A força. Como é que nós conseguimos transferir isto para a nossa vida? Como é que, quando estamos a fazer um exercício de flexibilidade, de mobilidade do corpo, muitas vezes tu dás-nos muitos exemplos durante as aulas para a nossa vida real. E isto acontece mesmo, não é? Como é que é feito este método? Como é que isto se transporta para o nosso dia-a-dia? Olha, isso foi uma das minhas maiores entendimentos na forma como depois vim a dar aula, porque na minha primeira prática, enquanto aluna, eu, quando deixei a prática como professor, faltava-me esse entendimento, porque ainda não tinha entendido essa conexão emocional entre a prática e aquilo que estava a fazer. E no meu primeiro curso de yoga, no primeiro instituto onde eu estive, eles faziam a integração de cada postura, trabalho de flexibilidade, flexão à frente, torção, sim, e enquadravam isso com um bhava, quer dizer, uma atitude. E aí fez-me todo o sentido, ou seja, quando eu vou trabalhar equilíbrio, por exemplo, eu estou a trabalhar foco. E exato, então é muito fácil, nós, quando estamos a trabalhar equilíbrio, sentir na fase de repouso que eu aumento a minha sensação de foco e de presença, não é? Sim. A mesma coisa quando eu vou trabalhar a flexão à frente, sim, que em muitos de nós sentimos que é uma rigidez imensa, e essa rigidez também tem muito a ver com como é que é o meu nível de stress, como é que é a minha vida diária, mas sentir que à medida que eu vou trabalhando essa flexibilidade, agora ia dizer foreband, que essa flexão, eu vou trabalhando a minha humildade. Esse meu entregar, e a humildade, muito diferente de humilhação, é a minha capacidade de me entregar. E então aí faz com que a forma como nós abordamos, a mim fez-me muito sentido, e a forma como eu posso passar ao aluno, algo que nós nos possamos conectar daquilo que é a nossa vida. É uma rendição, não é? Sim, quase. É uma rendição, mas é usando sempre palavras que estão presentes na nossa vida. Claro, para a pessoa compreender. Que é para a pessoa poder entregar realmente. Imagina que eu estou vem à aula e alguém, que eu não faço a menor ideia, alguém vem com algum problema que está ali e de repente é essa palavra e vamos fazer Paschimottanasana, por exemplo, não é? Em que vamos fazer uma flexão à frente. E aí o professor vai dizer, é uma atitude de entrega, seja qual for o problema que eu estou a passar, ter a capacidade dessa entrega. E eu acho que isso aí me conecta a mim, na prática, a prática e a minha vida, aquilo que eu posso fazer. Estou com um problema imenso e então naquele momento eu posso dizer, eu vou-me render, deixo ir. Claro. E isso tem essa dimensão emocional que é muito real e da vida de cada um. Não é nada que ninguém não tenha sentido. E isso a mim, quando falo com os alunos e na direção das aulas, era o que mais me fazia sentido. Sim. Era encontrar a ligação do dia-a-dia com a postura e com a aula. E aí os alunos entendem,
Sim. Não é? E eu acho que isso a mim me fez sempre muito sentido, e até te digo que este sentido de encontrar um paralelo entre a comunicação com o aluno e tentar que seja sempre muito real das sensações que todos nós passamos na nossa vida e no nosso dia-a-dia, vem-me também muito de um professor de Fisiologia de Esforço que eu tive na faculdade, que me fazia sentir extremamente ignorante, porque ele tinha um conhecimento vastíssimo e ele conseguia colocar a Fisiologia do Esforço com um paralelo com a vida comum, e aquilo para mim era excepcional. Porque na vida comum todos nós passamos as mesmas coisas, Sim. não é? Podemos ter cenários diferentes. Conseguirmos agregar, não é? Exatamente. Conseguirmos que faça sentido. Faz sentido. E eu venho aqui a um momento em que eu consigo resolver alguma coisa internamente, não é? Que está a ser um desafio e que eu consigo ter este apoio. Porque a mente comanda o nosso corpo, não é? E portanto, ao longo das aulas, tu vais nos pedindo para fazermos vários exercícios. E é muito importante como é que está a nossa mente naquele momento, não é? Se eu estou focada, e eu sinto isso muitas vezes, e muitas vezes tu vais-me corrigir porque a minha mãozinha foi para ali, porque já me vem um pensamento. Sim. Como é que o yoga faz este match com o corpo, mente? O que é importante quando uma pessoa está na prática de yoga? Como é que deve estar a sua concentração, consciência corporal, não é? Nós devemos ter a mente focada em cada movimento que estamos a fazer. E isso é bastante desafiante, muitas vezes. Pois, isso é... O aqui e agora, não é? Pois é, isso é daquelas coisas que são muito bonitas de se dizer da mente. Intelectualmente é perfeito e todos nós sabemos. Chegamos à aula de yoga, ninguém consegue desligar e depois como é que fazemos? E eu acho que quando falamos isso já é um patamar muito elevado e se calhar afasta muitas pessoas, porque na realidade é uma progressão até lá. E também depende muito da pessoa que vem praticar, se tem esse desejo de ser paciente consigo mesma. Porque a maior parte das vezes nós não nos apercebemos que estamos sempre a pensar e de repente vamos para um ambiente onde o que existe mais é o silêncio. De repente a única coisa que fica presente é aquilo que está na minha mente. Sim. E muitas vezes é um choque para a própria pessoa, sentir que não se cala. E depois é ser paciente com ela própria, e no yoga nós vamos sempre trazendo a consciência para o corpo, para a respiração, porque na realidade, eu no início da aula, quando fazemos o nosso condicionamento, o objetivo é sentir como está a tua respiração, e eu peço-vos, ao sentirem a respiração, observarem a mente. Sim. Porque existe essa ligação e obviamente vai ser também do corpo. E ao eu entender que quando a minha respiração está curta, existe uma máquina de lavar dentro de mim cheia de pensamentos. Sim. Eu, ao me aperceber disso, eu tomo essa consciência e automaticamente eu posso começar a trazer uma respiração mais profunda e acalmar um pouco a minha mente. E para mim, um aluno que venha e consiga entender isso, ele já fez todo o yoga que ele necessita naquele momento. Porque o meu professor, ele diz que cada um pratica no nível em que está. Então, na nossa sala, normalmente, uma sala cheia, nós temos os 9 alunos e cada um está a praticar no nível em que ele está. Sim, sim. E tu tens essa forma fantástica que eu sinto nas aulas de tu vais a cada um corrigir e tu entregas não só em correção física, mas também em correção verbal, porque tu consegues perceber o nível em que cada pessoa está. E quando vais ter comigo, se calhar, dizes-me uma coisa, mas para a pessoa do lado sabes que tens que ter outra forma de falar, porque a pessoa tem outra consciência e está noutra fase, não é? Sim. E isso é muito importante, porque todos nós estamos realmente numa fase muito diferente. Sim, cada um de nós é único. Exatamente. É único, cada um de nós é único e tem que haver muito essa atenção que nasce muito. Eu penso que no professor de yoga, à medida que tu vais decorrendo, não é? Eu sei que no início, quando eu comecei as minhas aulas, eu era uma instrutora. Hoje existe muito esta coisa, o instrutor e o professor. E eu refletia muito sobre essa questão chamam instrutor, chamam professor, mas na realidade quando eu iniciei, apesar de eu já ter estudado e ter uma prática antes de começar a dar as aulas, eu hoje entendo que eu era uma instrutora. Eu olhava para o físico da pessoa, mesmo que eu desse esse feedback em termos, vamos fazer um trabalho de torção que induz um maior relaxamento, eu naquele momento
eu não tinha a capacidade de olhar como eu tenho hoje. O todo da pessoa. De olhar a as pessoa várias e dimensões. vê-la. Às vezes não é olhar a pessoa e vê-la. E senti-la também, se calhar, não é? Senti-la, como é que ela... Como ela entra, como ela está. E isso vem à medida que tu te entregas ao estudo, a uma prática, e a tua prática vai ficando diferente, começas a ter outras curiosidades. E a mente também começa a reduzir os pensamentos, que isso também é muito importante, porque quando eu reduzo os pensamentos na minha mente, que é difícil, mas é possível, não é? É difícil. É desafiante. É desafiante, mas a vida, como disse o António no início, é preparar que é da vida sem desafios, não é? Sim, tudo é sim. desafio. E é verdade, por todo o desafio que eu consigo superar, eu cresci. Eu tenho uma nova aprendizagem. Essa aprendizagem permite-me, quando eu tiver um novo desafio, já ter uma bagagem. Claro. Não é? E eu, enquanto professora, no início, até agora, que estou a dar aulas há 14 anos, eu já tenho essa bagagem de tudo. E então, para mim, é extremamente gratificante sentir que eu, neste momento, eu posso sentar e conseguir ver o aluno, conseguir ver, não é? E eu sei que daqui para a frente será cada vez melhor, mas isso é essencial. Claro, é a experiência. Porque ajuda-te a direcionar e a conseguir que aquela pessoa saia daqui com alguma tranquilidade. E tu entregas o que aquela pessoa precisa naquele momento, não é? Eu espero que sim. Entregas porque tu não, eu sinto que tu muitas vezes tens uma aula preparada, mas até se for preciso tu sentes o que é que vamos fazer hoje, Sim, e se nós sim. falarmos tu entregas o que sentes ali no momento. E hoje vamos treinar isto, e se Sim. alguém disser eu estou mais com uma questão aqui nas costas, hoje tu dás sempre uma alternativa. Portanto, existe esta... Isso também é outra fase da passagem do instrutor, que eu tinha sempre as aulas muito planeadas, fazia e era aquilo, não é? E agora não, agora, porque existe já um à vontade e isso, a capacidade de ver traz tranquilidade. Claro. Não é? E na tranquilidade nós rapidamente conseguimos encontrar a solução. Numa mente cheia não há soluções, há um montão de gente a gritar confusão, ao mesmo tempo, não é? Um montão de gente a gritar Sim. ao mesmo tempo, mas não fala Sim. nenhum. Mas já existe essa capacidade de poder rapidamente adotar o plano que eu tinha ou sentir que não, se calhar é este o caminho. Hoje é melhor este. Porque, e basta uma pessoa, e isso eu acho muito importante, que nas aulas eu peço sempre aos alunos para me dizerem se têm alguma questão, não é? Porque aí eu sei que se a minha aula, ou aquilo que eu quero fazer, ou onde quero conduzir, não for o mais indicado para aquela pessoa, eu posso alterar. Mas também se eu não souber ajudar Sim. aquela pessoa, eu vou dizer a ela, Claro. na dor não trabalhas, cansado paras, porque também é uma questão de respeito mútuo, não é? Não vou inventar uma coisa que Sim, claro, que não tem sentido, não é? pode não ter sentido ou que pode nem sequer ajudar. Mais vale dizer, olha, não sei, mas... Sim, isso não já é? aconteceu. Já tivemos O uma base. colega que eu recordo-me que teve uma dor e tu disseste vamos parar. E nós Sim. continuámos e ela parou. Portanto, é Sim. este sentir o que a pessoa precisa, como é que a pessoa está, não é? E tu tens essa excelente capacidade. Obrigada, mas também ter a humildade e não ter medo de dizer, olha, não te sei ajudar neste momento. Sim. Então o melhor mesmo é Sim. repousa. Sim. Porque o melhor na vida é mesmo repousar. Nós temos esta, Sim, nós queremos. esta coisa de fazer coisas o tempo inteiro que foi-nos imposta pela nossa sociedade, quer dizer, não há nada muito a fazer e ficamos um pouco culpados se vamos repousar. Separámos e não fizemos nada. Se paramos e não fazemos nada, a pessoa fica com culpa, Sim. sou preguiçoso, mas o parar é fundamental. Para mim, parar é traz-me fundamental. inspiração. E naqueles momentos em que eu estou mais parada, eu estou mais relaxada. Exatamente. Então eu permito-me a ouvir o que eu não, a correr não consigo ouvir, não é? A que os sinais venham, aquilo... Normalmente é no silêncio e nesses momentos de eu não vou fazer nada, vou ficar só aqui que me vêm as ideias e que... E acho que é isso que nós precisamos trazer cada vez mais para a vida. É. E é isso que eu procuro nas aulas muito de yoga, porque a minha mente é mais agitada e o yoga traz-me esta... E muitas vezes eu percebo, não é? Que tu estás a falar e eu já não estou a ouvir. Sim. E eu, peraí que eu já não E depois estou a ouvi-la, deixa-me começas a mexer a voltar. mãozinha, E tu passas e dizes a mão. E eu já sei. E portanto, traz muito esta consciência de como é que eu estou. E muitas Sim. vezes eu entro de uma maneira, saio de outra completamente diferente e às vezes venho e digo, eu hoje vou tão agitada, como é que vai ser? Porque eu vou ter mesmo que parar e escutar o meu silêncio, não é? Sim. E nós fugimos muito do silêncio hoje em dia. Mas nós precisamos cada vez mais dele para nos encontrar. Sim, nós fomos criando uma sociedade com muito ruído e agora volta-se
a entender que é fundamental ir em direção ao silêncio, porque no fundo é esvaziar tudo para poder receber. Acho que há uma coisa muito engraçada que nós vamos nos apercebendo, eu vou-me apresentar enquanto professora aos poucos, de repente, quando eu resolvi abrir o espaço yoga, primeiro era a questão do nome, e eu queria uma casa de yoga, porque no fundo o que eu estava a criar era um espaço para eu vir praticar com pessoas que já estavam comigo. E falamos em estúdio, mas estúdio eu achava assim uma coisa muito não sei o quê, até que não sei porquê, lembrei-me de espaço yoga. E ficou espaço yoga, achei giro. Há pouco tempo, mas pouco tempo é mesmo tipo uma coisa de meses ou não sei, janeiro, coisa assim. Eu comecei-me a perceber que a minha comunicação também foi mudando, aquilo que eu vos vou pedindo foi mudando. E então eu comecei-vos a dizer, sintam que dentro de vocês, à medida que nós fomos praticando e algumas práticas, há uma percepção de espaço interior. Sim, tu dizes muito isso, espaço e expansão. Espaço e expansão. Criem espaço. Exatamente. Sim, tu falas e isso muito foi uma nisso. comunicação que eu fui começando A adotar. E eu é assim, mas porquê é que eu agora lhe estou sempre a pedir espaço? Sim. Não é? Porque vem também numa prática, de um estudo que eu comecei a fazer e aquilo surge naturalmente, não é? Eu começo a entender, ok, isto vai criar espaço. E de repente eu entendi que o nome do meu espaço chama-se Espaço Yoga. Sim. Porque na realidade é isso que eu quero que cada um dentro de si possa encontrar. Porque nesse espaço nós encontramos um silêncio interior que nos dá tranquilidade. Sim. E tudo o que nós queremos na vida é tranquilidade. Sim. Toda a gente. Agora, o seu propósito de vida, de profissão, de carreira, de relações, isso é outra coisa, mas se essa pessoa conseguir encontrar esse espaço dentro de si, espaço yoga, que yoga quer dizer união dentro de si, essa pessoa fará tudo na vida de uma forma prazerosa. É um porto de abrigo, não é? Exatamente. Sabe que quando precisa consegue dá lá encontrar esse aquela- espaço, exatamente. E então estás a ver, que é bonito. sempre esta construção Sim. que de repente algo que tinha sido só um nome, é assim, claro. Nós estamos sempre a descobrir partes Faz- nossas, não é? exatamente. Eu cada vez mais, nós vamos fazendo, olha, descobri isto, gosto disto, e a gente vai-se descobrindo, e tu enquanto professora, Sim. cada um tem o seu processo e vai sempre Sim. descobrindo, não é? E portanto este espaço é a tua energia e é a tua essência. Portanto, tu também vais, ao longo das aulas, também te vais transformando com o que... Não, e com os alunos que tenho, Com os porque alunos. eu só sou a professora que sou por causa dos alunos que me aparecem. Claro. E eu acho que cada professor é o professor que é, de acordo com os alunos que aparecem. Claro. E eu acho que isso tem é muito gratificante, porque são os alunos que me permitem evoluir. Claro. São as tais dificuldades do aluno que me permite a mim ir pensar como é que eu poderei ajudar. Claro, desafiaste Não é? também, não é? Exatamente. Aí E é isso é saber que mais. me faz evoluir enquanto professora, que é sempre a busca de um caminho que permite que aquele aluno alcance uma tranquilidade, que é sempre o meu maior propósito na aula, que eu consiga sentir que no final da aula eu olho para os alunos e eu sinto que existe uma serenidade e uma tranquilidade neles. Sim, ninguém se quer levantar no final dos tapetes. Isso Está tudo ali. Está tudo ali, isso é ótimo, não é? Isso é acontece. gratificante. O Pronto, agora ficávamos objetivo aqui. cumprido, não é? Sim, Para além isso de poder- acontece em todas as aulas. Para além de portanto, poder haver um objetivo, trabalho de flexibilidade ou acalmar a respiração, seja o que for, um trabalho de respiração, no final é sempre o meu propósito maior é que haja uma tranquilidade, é, o que o aluno corpo possa vai alcançar. diferente. A vibração do corpo é diferente. Uma pessoa sai mais leve, mais... Não é? Mais... Eu espero que sim, eu sinto sim. Eu isso sinto é sempre essa coisa. visível e palpável. Sim. Não é? E eu acho que isso para mim é muito gratificante e também me sinaliza se eu estou aí no bom caminho enquanto professora ou não. Claro, vais avaliando. Mais uma vez, é sempre o Sim. aluno que me vai dizer isso. Vai dando o caminho, não é? Exatamente. E me vai educando. Claro. É uma troca. Na vida é sempre assim, é Sim, uma troca, não é? é uma Professor-aluno, troca, é uma sim, troca. porque é a dificuldade do aluno que faz a mim ir à procura e Sim. então andamos sempre neste Esta ciclo. troca. O yoga traz-nos muitos ensinamentos. Nós temos vários tipos de yoga, não é? Sim. Fala um bocadinho sobre o teu mestre, quais são os ensinamentos, porque tu estás sempre em formações, muitas vezes eu sinto que tu estás sempre à busca de saberes mais e tu vais a muitas formações. Fala-nos um bocadinho dos ensinamentos do yoga que tu ensinas, que tu praticas, do teu mestre, o que é que aprendeste com ele, porque
porque é que escolheste esse tipo de yoga e não o outro? Porque é que segues essa linhagem, né? Pode-se dizer assim? Linhagem? Estou a dizer... Sim, e que eu sempre pratiquei Hatha Yoga, desde o meu primeiro instituto era Hatha Yoga. Hatha Yoga. E que aconteceu também assim uma escolha, que eu ia para a montanha, entretanto um amigo disse-me que o irmão tinha feito o curso ali, como ficava a 15 minutos do aeroporto, eu achei que se não gostasse rapidamente me vinha embora. Mas na realidade aconteceu o contrário, eu comecei um curso de um mês, passado 15 dias já tinha ingressado no outro curso que durava mais 7 meses. Mas a minha primeira formação fez sentido para a pessoa que eu era naquela altura, com uma bagagem de desporto, ligada ao corpo, absolutamente ligada ao corpo, e aquele instituto, que é o Yoga Institute, que foi a minha primeira casa-mãe e que me fez todo o sentido, que me integrou e me fez entender o yoga naquele momento da minha vida, que é essa ligação entre o corpo e a atitude. Por isso eu achei fantástico eles fazerem esse enquadramento, e também porque o fundador, ele tinha sido um estudioso de yoga terapia, então aquilo fazia-me sentido, não é? Claro. O yoga enquanto forma de recuperar o corpo, ou seja, o corpo, mas eles falavam obviamente sempre na questão da mente. Claro que isso depois, à medida, passaram 7 anos e de repente eu sinto que, e eu continuei sempre a estudar, mas há ali um momento que eu estou só com prática, não estou a estudar nada com alguém, e sinto que há uma necessidade de ter um professor comigo, eu preciso ser um professor. E andei um pouco nessa busca até que encontrei o Walter Tirac Ruta, que é um professor italiano. Eu não lhe vou dizer mestre porque eu sei que ele é professor. Okay. E o mestre dele foi o Sri Satchidananda, que eu agora fiz. Sim, então é o sentir, não é? Porque... Pois, isso diz muito para ti, é muito os ensinamentos que tu vais trazendo para a vida e que tu vai transformando, não é? Sim. E tu dizias que eras uma há 7 anos, és outra, e é isso que tu estás agora aqui, por isso é que estás emocionada. Sim, porque a necessidade de encontrar um professor, existe aquela frase clichê, quando o aluno está preparado, o professor aparece. Sim, é verdade. Exatamente. Eu acredito que o que nós precisamos, encontramos. Sim. Ou nós encontramos sempre o que precisamos aqui connosco. E então, esse encontro com esse professor, eu lembro que fui fazer uma aula com ele, assim, era gratuito, eu não o conhecia, ele vinha de cá, as pessoas que o traziam, eu não sei, ok, é gratuito, alguém me tinha falado dele, que era fantástico. Eu fui fazer uma aula dele, eu entendi a aula do princípio ao fim, uma aula extremamente simples, porque ele desmontava as posturas tranquilamente, que é aquilo que eu faço, sem criar aquela linha de que a postura tem que ser assim, só assim é que se faz. E eu no final fui ter com ele e disse, adorei a sua aula, a próxima vez eu começo a fazer as suas formações. Portanto, já dura há 7 anos. Okay. Neste momento eu estou num ano sabático, porque foram 7 anos sempre a receber, e este ano eu resolvi fazer uma pausa. Ou seja, a tal pausa que nós falamos há pouco, que é fundamental para integrar tudo aquilo que eu vi aprendendo, que eu vi estudando, porque depois não é só yoga, há um momento que tu, e uma das frases que tu tens nesse livrinho do Swamiji, que é Buda e Jesus praticaram yoga. Sim, começa assim. E este no praticar yoga, não andaram a fazer a postura da árvore ou o escorpião, não é? É no seu ensinamento. E isso para mim foi tão impactante que eu comecei a querer entender muito mais da vida de Jesus e dos seus ensinamentos como de Buda. Ou seja, então tu começas a criar linhas de entendimento que são muito para além daquilo que é só o yoga. Claro. Seja, e entendes que tudo é yoga. Sim. Não é? Tudo aquilo que permite a integração contigo e o teu conhecimento, o conheces a ti mesmo, sim, não é? Sim. Tudo isso te ajuda no teu caminho. Aqui diz Cristo e Buda praticaram yoga e guiam-nos agora, não é? Estás a sentir, não é? E isso fez-me começar a estudar, a ter interesse que há outras coisas que têm que se estudar e entender de mente aberta. Porque é conseguir, se eu quero ver na minha vida ocidental, claro, não é?
O yoga, eu tenho que ajustar, eu tenho que ser verdadeira e enquadrar bem, entender bem o que é que eu posso com o yoga, como é que eu posso nesta vida viver o yoga. E eu vou-te um pouco falar, porque esta imagem do Swamiji eu até vou mostrar, porque é ele a caminhar. E isto é do Joseph Campbell, que foi um antropólogo e que estudou imensamente os mitos. E foi ele que ajudou o George Lucas a fazer o Star Wars, através do seu livro O Herói das Mil Faces. Sim. E há esta imagem, e onde ele diz que um elefante, ao fazer o caminho na floresta, todos os outros animais vão seguir essa trilha. Alguém criou a trilha e todos os outros vão seguir essa trilha. E depois diz, onde o mestre traçou um caminho, todos os discípulos poderão seguir. É bonito, sim. E então é esse sentimento quando encontras o teu professor. Sim. Não é? E eu sei que o meu professor, claro, ele dá muito de si, não é? Também teve aquela fase onde ele entendeu o que era ele e o que estava a seguir os ensinamentos do Sri Satchidananda. E ele encontrar honrar os ensinamentos, mas ao mesmo tempo ele poder ser ele. Porque, novamente, eu tenho que entender que aqui o Sri Satchidananda era um yogi. Ele fez coisas de ascese que lhe permitem o entendimento e ele passou 40 anos em silêncio. Então, o meu professor aprendeu tudo aquilo que sabe com o Swamiji em silêncio. Então, imagina o poder do silêncio, a capacidade que eu tenho de estar a olhar e poder entender nas diferenças corporais e na prática, porque o Swamiji sempre fazia a prática com os alunos, a capacidade que eu tenho que ter de observação, de atenção, de concentração, para poder captar o máximo. É ter todos os sentidos apurados. Apuradíssimos. Não é? Para ver mais além. Exatamente. Então, quando eu vou às formações do meu professor, do Walter, existe muito isso. Eu sei que há muito para eu ter que entender para além da palavra que ele diz. Claro. Não é? Porque um bom professor não é aquele que diz tudo, mas é aquele que sabe dizer a palavra certa naquele momento. Claro. E essa palavra certa será a tua. E não tem que ser dizer, sabes aquela coisa, olha, tens de fazer isto. Não. É conduzir-te, porque às vezes tens que fazer isto, a primeira coisa que a gente faz, quem és tu para me dizer isso? Sim. Não é? É conseguir, nós até nos retraímos. É conseguir, é como um milho para o pombo naquele caminho, ou aquele conto de fadas, não é? Aqui a ponto. É conseguir dar o caminho, estás no caminho, e a pessoa agarra e continua. E pode ser que naquele momento não faça sentido, mas um mês, umas semanas vai fazer todo o sentido e só vai ter aquele propósito naquela altura. Exatamente. É como o fio de Ariadne no conto do Minotauro, não é? Sim. Consegue, já não me lembro o nome do herói que consegue matar um Minotauro, mas ele só consegue matar porque Ariadne entrega-lhe o fio e ele vai, porque o problema sempre era o regresso, não é? Que estava num labirinto. E então é através desse fio condutor que ele consegue matar o monstro e sair do labirinto. No momento certo. Não, no momento certo já tinha matado o monstro, mas é um pouco a palavra do professor. E aqui, eu ainda estou muito longe, ainda tenho muito para crescer, o professor poder ir construindo esse fio condutor, onde o aluno pode ir matar todos os seus medos e regressar. Okay. E esse seu caminho de regresso já é completamente diferente. Porque cada um vai fazer o seu. Sim. Isso cada um faz o seu. Sim. O topo da montanha é igual para todos. Sim. A vista do topo da montanha é igual para todos. Mas os caminhos são muito diferentes. Claro. O patamar onde cada um sobe também é muito diferente. Sim. Mas é poder entender isso. Entender isso, que para mim despertou-me um artigo científico do yoga, para outra pessoa foi uma prática, para outra pessoa foi ouvir alguém falar, não é? E isso também é muito interessante, que o caminho, claro, cada um traça o seu, mas o topo da montanha à vista é igual para todos. Olha, aqui neste livrinho que tu logo na primeira aula me deste, que eu achei aqui bastante interessante,
E eu vou citar só para tu comentares, porque foi uma das coisas que nas aulas eu não trazia essa consciência tanto da nossa respiração. Então aqui diz que se as duas narinas funcionam ao mesmo tempo, encurtamos a vida. Em contrapartida, se respirarmos alternadamente por uma narina de cada vez, prolongamos a vida. Da mesma forma, um jarro cheio de água com 2 aberturas esvazia-se mais rapidamente do que se apenas tiver uma. Isto é uma coisa que nos falas muito e que eu sinto que faz todo o sentido e que traz-nos muita consciência de se nós estamos mais ativos ou mais passivos em termos da nossa mente. E há exercícios que nós podemos até fazer, para darmos aqui algumas dicas às pessoas em casa, não é? Para nos acalmarmos quando estamos muito agitados mentalmente ou com muita ansiedade. Como é que aqui esta parte da respiração nos pode ajudar? A respiração indica-nos sempre o nosso estado mental, sempre. Se eu tenho uma respiração curta, a minha mente está imensamente cheia. Se eu começo a fazer uma respiração mais profunda, não é? No uso do diafragma, eu começo a conseguir acalmar a minha mente. Mas isto é uma questão puramente fisiológica, não é? Eu jogo sempre nisso. Eu aumento o intake de oxigênio e logo a minha mente acalma. Quando eu faço no início da aula essa vossa atenção, primeiro é ter consciência do nosso respirar, porque se eu não tenho consciência, esquece, nada funciona. O pessoal diz respira fundo, bem, toda a gente nos manda respirar fundo, não é? Sim. Em qualquer situação de stress, o velho ditado diz respira fundo. E a pessoa está a respirar aqui em vez de estar a respirar cá em baixo. Mas isto é verdade, só que a pessoa, se não tem noção de que, se eu tenho a respiração daqui e tenho muito pensamento, ela diz, vou respirar fundo Tanas, não vou respirar nada porque eu quero é que isto... Não é? Às vezes até ficamos irritados que não nos digam isso, ou seja, mas este provérbio tem todo o sentido e é real. Só que primeiro, novamente, eu tenho que trazer essa consciência para mim, porque se eu não trago essa consciência para mim, de me ver, de me sentir, todas as frases bonitas que eu leio, elas são só frases bonitas intelectuais e da mente e não interessam. O importante é eu sentir em mim. Então, quando eu me apercebo que a minha respiração, a alteração da minha respiração faz uma alteração ao nível mental e depois também físico, não é? Porque se eu tenho uma respiração curta, muito pensamento, eu estou tensa, mas não há volta a dar, não é? Agora, se eu começo a ter uma respiração mais profunda, eu vou começar a relaxar também o fluxo de pensamentos em mim, porque eu aumento o intake de oxigênio, não é? Porque tudo em nós precisa, tudo dentro de nós precisa de oxigênio. O corpo também relaxa. E aqui estamos numa fase puramente fisiológica, que é extremamente importante, porque é aquilo que todos nós, comuns mortais, sentimos. E depois, a partir daqui de relaxar, tudo pode acontecer. Quando eu vos peço para sentirem se é a narina direita ou a narina esquerda a funcionar, é só para termos bem essa percepção, porque às vezes eu posso chegar aqui. E isto acontece muito, por exemplo, quando nós estudávamos, às vezes, ao ler um livro, estava ali, lia a mesma linha 500 vezes, não avançava. E todos nós passamos, outra vez, passamos por isso. Então, porquê? Se eu tenho a minha narina direita mais ativa, que é a solar, tem ligado com a lógica, com a ação, eu sei que eu posso ir limpar a casa tranquilamente, que aquilo vai ser rápido. Não me aborrece. Mas se eu tenho a narina direita e vou querer concentrar a ler um livro ou estudar, aquilo não vai passar não vai correr bem. Eu estou ali a bater, a ler, e aquilo passa uma página, não me lembro de nada. Então é só conseguir entender que há um porquê dessa minha incapacidade. E isto, a alteração das narinas, ela muda de 2 em 2 horas, não estou sempre com a mesma ativa. Não é? E se eu tenho a esquerda, tem sempre a ver com a concentração. Quando eu tenho a minha esquerda ativa, eu posso ir ler, mas não vou limpar a casa, porque aquilo é um tédio e 5 minutos a fazer qualquer coisa parecem 2 horas. E se estivermos num momento, por exemplo, em que estamos a sentir que estamos muito ativos e que nos queremos acalmar, o que é que a pessoa pode fazer assim rapidamente? Isso depende muito do porquê que está muito ativo. Não é? Vai depender muito do que está ativo. Como é que eu posso, imagina, tenho que fazer alguma coisa, tenho a externa, física, tenho a minha narina direita ativa, preciso da minha narina direita ativa, eu posso simplesmente tapar a narina esquerda, concentrar-me no respirar e permitir ativar a narina direita. É tranquilo. Sim. E a mesma coisa quando eu me quero acalmar, é sempre a respiração. Não é? Eu posso fazer na Adissodana, a respiração alternada, não é? Que eu vou tapando uma narina, mas às vezes
Isto já são pranayamas, já são entradas técnicas. mais técnicas, Sim, sim. e às vezes nós não precisamos de tanta técnica para Sim, nos sim, acalmar, mas eu posso fazer algo que é, por exemplo, para acalmar um fluxo de pensamentos e estou a ter um pensamento obsessivo, eu posso fazer uma respiração quadrada onde eu, por exemplo, inspiro 5, retenho 5 pulmão cheio, expiro 5, retenho 5 de pulmão vazio. Vou estando aqui durante 3 minutos, isto depois depende de pessoa para pessoa. Se eu conseguir estar aqui, no final eu vou sentindo que vou diminuindo esse pensamento obsessivo. Ou se eu fizer respiração diafragmática abdominal, inspiro, vou contando até... As contagens também diferem. Sim, se eu tenho um diafragma extremamente tenso, eu quero inspirar, contar até 5, aquilo não dá. Não conseguir. Exatamente, então eu vou sentir um desconforto. Então é conseguir sentir onde é confortável para mim e ficar ali. Respiração diafragmática abdominal, eu inspiro, vou sentindo abrir o diafragma que me empurra o abdômen, expiro e faço inspiro numa contagem, expiro na outra, inspiro numa contagem, expiro 5, expiro 5 e ficar ali tranquilamente. O que é que a pessoa que está agitada vai sentir? Isto é importante, não é? Porque o que é que eu vou sentir quando estou a fazer aquilo? Não é só a mesinha, faço isto, acontece isto. Não. Sim. Ao longo do processo o que acontece é a minha contagem, que eu começo 1, 2, 3, 4, 5, começa a ser 1, 2... Ficar mais pausada. Exatamente. Então eu sinto, e em termos também da expansão do pulmão, da menos rigidez ao nível do diafragma, tudo isso começa a relaxar. E então eu já sei que começo a relaxar. E estás a ver, estou a retirar de uma questão técnica e algo extremamente simples. Eu posso usar. E o mais simples é o que nós estamos sempre à procura de... Às vezes nós vamos à procura de algo que é muito... Não. O simples... E com o simples a gente... Nós resolvemos. E às vezes queremos muito mais e depois não fazemos, bloqueamos. Pois, também tem, então tem essa nada. questão. Exatamente. Então o simples... Colocarmos a fasquia muito alta. E depois ao colocar a fasquia muito alta, aí já tem um nível de esforço, de intensidade, que às vezes, não é? Às vezes começar por algo, 3 respirações, já é mais fácil do que passar logo para as 12. Sim, é verdade. Olha, Mafalda, obrigada. Obrigada desta Rita. nossa conversa. Eu também. agradeço muito à vida que te trouxe até mim, porque eu andava à procura de começar novamente com o yoga, que tinha parado, e acredito sempre que nós encontramos o que precisamos, e desde que estou a fazer yoga contigo, praticamente quase há um ano, está quase a fazer um ano, que tenho aprendido imenso contigo, e que o yoga tem trazido esta calma e esta consciência, e principalmente é um momento em que eu digo, agora vou estar só comigo, e aqui e agora. É isso que eu faço por encontrar em cada aula, por isso obrigada. Obrigada, e obrigada a ti que te permites também, não é? Encontrar essa calma e te entregares. E portanto agora vou terminar aqui com o nosso menino, o nosso girassol. Olha, obrigada. Que é obrigada. Aqui felicidade, que acho que é o mais importante, alegria, e que tu consigas cada vez mais... E o girassol que sempre se vira para o sol, não é? Aquilo que todos nós procuramos é virar para o sol, ir em direção à luz, por isso faz todo sentido. E sempre que eu chego aqui ao teu espaço é isso que eu sinto, que venho para o sol, que venho para a luz, por isso espero que tu aumentes cada vez mais a tua luz e chegues a todas as pessoas. Um beijinho, obrigada. Beijinho, querida, obrigada. E assim terminamos mais um episódio, espero que se tenham inspirado e que tenham conseguido levar daqui alguns ensinamentos para conseguir acalmar a vossa mente e conectarem-se mais com o vosso corpo. Um beijinho, até ao próximo episódio. A flor oferecida ao convidado é uma oferta da Micas Florista.